Fala, torcedor vascaíno! O clima tá quente em São Januário e o que parecia o fim da linha entre Jair e o Vasco pode se transformar numa virada surpreendente. É isso mesmo. Internamente já rola conversa sobre uma possível renovação de contrato. Com o volante. A situação que até pouco tempo era de despedida, agora pode tomar um rumo totalmente diferente. Mas segura aí, porque tem muito mais acontecendo com o gigante da colina. Além desse bastidor envolvendo o Jair, tem novidade também na Copa Sul-Americana. O Vasco venceu o Melgar, garantiu a vaga nos playoffs e já tem o adversário praticamente definido. A expectativa só cresce. E claro, não tem como não falar do Pablo Vegetti. O atacante argentino balançou a rede, comemorou com provocação e dividiu opiniões na torcida. A atitude gerou debate e a gente vai destrinchar tudo isso. Tem muita coisa para falar nesse vídeo, então se prepara porque o papo vai ser direto e cheio de informação. Vamos lá. Depois de vencer o Melgar em casa, o Vasco garantiu a segunda colocação no seu grupo da Copa Sul-Americana. Quem terminou na liderança foi o Lanús e com isso já pulou direto para as oitavas de final. O Vasco, ficando em segundo, vai disputar a repescagem, esse famoso playoff, contra os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. É jogo duro, mata-mata, e quem passar entra de vez nas oitavas da Sula. Mas como funciona isso? Simples, o melhor terceiro da Libertadores enfrenta o pior segundo da Sul-Americana. E vice-versa, uma tabela baseada em desempenho. E o Vasco, infelizmente, terminou como o terceiro pior entre os segundos colocados da Sula. Ou seja, vai pegar uma pedreira o segundo melhor terceiro da Libertadores. Os grupos ainda não estavam totalmente definidos, mas algumas possibilidades já aparecem no radar. Independiente Del Valle, Fortaleza, Atlético Bucaramanga ou o boliviano Bolívar. E se você acha que tem jogo fácil, esquece. O Independiente é copeiro, o Fortaleza é consistente e o Bucaramanga vem mordido. Tem que respeitar, mas dá para encarar. O curioso é que mesmo não sendo o melhor colocado, o Vasco escapou de alguns adversários indigestos, como Bolívar Bahia, Alianza Lima e Universidade de Chile. Times cascudos com altitude catimba e torcida quente. Ainda assim vai precisar mostrar força principalmente fora de casa, já que o primeiro jogo será longe de São Januário. Mas o torcedor pode ficar esperançoso porque o time mostrou raça e determinação. A fala do Pablo Vegetti no vestiário antes do jogo contra o Melgar foi emblemática. Ele chamou a responsabilidade, falou que era hoje e não amanhã. Pediu entrega total e depois ainda foi lá e marcou o terceiro gol da vitória. Vegetti chegou ao seu 18º gol, no ano mostrando que está num dos melhores momentos da carreira. Para efeito de comparação, ele fez 23 gols em toda a temporada passada. Agora, com menos da metade do ano completo, já beira essa marca. Um desempenho absurdo que reforça o papel de liderança e importância dentro do elenco. Mas nem tudo são flores. A comemoração do Vegetti depois do gol gerou polêmica. Ele mandou a torcida calar a boca e colocou a mão no ouvido em tom de provocação. Foi uma resposta clara às críticas que vem recebendo. O argentino, apesar da entrega e dos gols, não é unanimidade. Muitos apontam a falta de técnica e limitações com a bola nos pés, e aí entra um ponto delicado, porque o jogador tem direito de se expressar, mas também precisa entender o clube onde está. O Vasco tem história, tem peso e a torcida é exigente com razão. Jogador nenhum é maior que a instituição. O Vegetti pode até estar em boa fase, mas precisa lembrar que se hoje é reconhecido no Brasil, é por causa do Vasco. Se tivesse ficado no América Mineiro, provavelmente teria caído no esquecimento. Isso vale também para outros nomes como Léo Jardim, Lucas Piton e até o próprio Jair. Todos cresceram de status jogando no Vasco. Então o mínimo que se espera é respeito e reconhecimento pelo clube que deu essa vitrine. E falando em Jair, a grande surpresa da semana é essa possível reviravolta. O volante que estava fora dos planos sem sequer ser relacionado para os últimos jogos, agora pode renovar. Isso mesmo. Internamente, o Vasco já discute a possibilidade de manter o jogador desde que ele aceite reduzir o salário. Hoje, o volante recebe algo em torno de R$900 mil mensais, um valor considerado fora da realidade do clube. A ideia seria renegociar por um valor menor que caiba dentro da folha e ainda permita que Jair continue sendo uma peça útil para Fernando Diniz,
que aliás é um grande admirador do jogador. O próprio Diniz já falou que tentou levar o Jair para o São Paulo e para o Fluminense. Ele enxerga nele um atleta confiável com experiência e qualidade técnica. E com a paralisação por conta da data FIFA chegando o Vasco, quer dar ao treinador as melhores condições possíveis para trabalhar. Reforçar o meio-campo com alguém que o técnico já conhece e confia pode ser um diferencial nesse momento decisivo da temporada. Por isso, a renovação com Jair, que parecia impensável há poucas semanas, agora ganha força. E claro, tudo isso depende de ajustes salariais e de um entendimento entre as partes. Então, o torcedor vascaíno, fica a pergunta: você é a favor da renovação do Jair com um salário reduzido? E o Vegete exagerou na comemoração ou teve razão em dar a resposta? O Vasco vai encarar pedreira na Sul-Americana, mas também tem motivos para acreditar? O time está evoluindo, a atmosfera melhorando e o grupo parece focado em conquistar algo grande. E com tudo isso acontecendo nos bastidores, é impossível não perceber que o Vasco da Gama vive um momento de reconstrução e afirmação. Dentro de campo, o time ainda oscila, mas há uma sensação de que algo diferente está sendo preparado. O Fernando Diniz tem dado uma nova cara à equipe, ajustando o sistema de jogo, resgatando jogadores que estavam esquecidos e dando confiança para aqueles que precisam entregar mais. A prova disso é a forma como a equipe tem se comportado nos últimos jogos, especialmente na Copa Sul-Americana, onde a classificação veio com suor vontade e um espírito de superação que há muito tempo o torcedor não via com tanta nitidez. O Pablo Vegete, mesmo com toda a polêmica, é o retrato fiel dessa entrega. Ele não é o atacante mais técnico, não é um jogador que encanta com dribles ou arrancadas, mas é aquele cara que deixa tudo em campo. Briga por cada bola, disputa no alto, incomoda a defesa adversária e principalmente faz gols. O argentino pode não ser um primor de qualidade, mas é eficiente. E no futebol, principalmente em torneios como a Sul-Americana, onde o peso da camisa e o espírito de luta contam muito, isso faz toda a diferença. E é por isso que, mesmo com o gesto polêmico, ele segue sendo titular absoluto e referência ofensiva da equipe. Agora, o ponto que precisa ser levantado com mais seriedade é justamente essa linha tênue entre a paixão e o desrespeito. O torcedor do Vasco sempre foi muito exigente, mas também sabe reconhecer quando o jogador dá o sangue. O problema começa quando a vaidade do atleta supera o senso de coletividade. A comemoração de Vegete pode até ser interpretada como uma resposta às críticas, mas tem formas e momentos para isso. Quando se está vestindo a camisa de um clube como o Vasco, a prioridade tem que ser sempre o coletivo, nunca o ego. E o que se espera é que nos próximos jogos ele entenda isso e deixe o foco exclusivamente dentro das quatro linhas. E se o time em campo começa a dar sinais de recuperação fora dele, o Vasco ainda enfrenta desafios financeiros sérios. A questão do Jair é um reflexo claro disso. Um salário de quase R$1 milhão por mês é completamente fora da realidade atual do clube. Não é à toa que o Vasco tenta renegociar e encontrar formas de manter peças importantes sem comprometer ainda mais a saúde financeira. A diretoria sabe que precisa equilibrar as contas, mas também entende que não dá para abrir mão de jogadores com potencial de entrega. Jair pode não ser unanimidade, mas é experiente, tem rodagem e é um atleta que pode ser muito útil se estiver comprometido e com condições físicas ideais. O técnico Fernando Diniz vê no Jair um jogador que encaixa bem no seu estilo. É um volante que sabe sair jogando, tem boa leitura tática e não se esconde quando o jogo aperta. A relação entre os dois é antiga e essa afinidade pode pesar na hora da renovação. Até porque, se o Vasco realmente pretende brigar por coisas grandes na temporada, vai precisar de elenco. A Sul-Americana exige intensidade e viagens longas, jogos difíceis em ambientes hostis. Ter opções no meio-campo com qualidade e experiência pode ser um diferencial importante, ainda mais considerando que o calendário do futebol brasileiro é extremamente puxado e desgastante. Outro ponto que precisa ser destacado é como essa possível renovação com Jair também passa por uma questão de postura da diretoria. Se, de um lado, existe a necessidade de cortar gastos, de outro, há uma responsabilidade em manter o elenco competitivo, e encontrar esse equilíbrio não é fácil. A torcida muitas vezes pressiona por reforços, mas também cobra gestão responsável.
E o torcedor do Vasco, que já viu de tudo um pouco nos últimos anos, sabe que prometer mundos e fundos sem planejamento é um caminho perigoso. A atual gestão tenta corrigir erros do passado, e isso inclui rever contratos pesados e adotar uma política mais sustentável. Enquanto isso, os bastidores seguem fervendo. A movimentação nos bastidores da Colina Histórica tem sido intensa. Além da situação do Jair, outras renovações e possíveis saídas já estão sendo discutidas. Alguns jogadores despertaram interesse de clubes do exterior e a diretoria avalia propostas, mas a palavra de ordem nesse momento é cautela. O Vasco não quer desmontar o time no meio da temporada, ainda mais agora que começa a ganhar corpo e mostrar um padrão de jogo. O Diniz já deixou claro que conta com a base atual e qualquer mudança no elenco precisa ser pensada com muito critério. E se a Sul-Americana tem sido o principal foco, o Campeonato Brasileiro também não pode ser deixado de lado. O Vasco sabe que precisa se manter competitivo nas duas frentes. A partida contra o Red Bull Bragantino, que acontece nos próximos dias, será fundamental para medir o momento da equipe. Uma vitória pode consolidar essa fase de retomada, enquanto uma derrota pode reacender as dúvidas. O torcedor quer ver consistência, quer ver um Vasco que sabe o que está fazendo em campo, que tem plano, que tem direção. E é isso que o Fernando Diniz tenta implementar com seu estilo peculiar de jogo. Falando em Diniz, é inegável que ele trouxe algo diferente para o clube. O técnico é conhecido por exigir posse de bola, movimentação e intensidade, mas mais do que isso, ele sabe lidar com o emocional dos jogadores. Consegue recuperar atletas que estavam em baixa da confiança, faz com que o grupo jogue por ele. É claro que seu estilo também tem riscos, especialmente defensivamente, mas num momento como esse, em que o Vasco busca se reerguer, ter um treinador, com personalidade e ideias claras pode ser o grande diferencial. A torcida, que já viveu muitos altos e baixos, começa a enxergar nele um líder que pode recolocar o time nos trilhos. Mas não dá para esquecer que tudo isso só vai fazer sentido se vier acompanhado de resultados. O Vasco precisa avançar na Sul-Americana, precisa brigar por uma posição digna no Brasileirão, precisa voltar a ser respeitado. E isso não se faz com discursos, se faz com bola na rede, com raça, com entrega. O jogo contra o Melgar mostrou que esse time pode sim competir em alto nível. Agora é manter essa pegada, não deixar a peteca cair e mostrar que o clube está de fato num novo momento. E por fim, vale um destaque especial para a torcida vascaína. Mesmo com todas as dificuldades com os momentos ruins, ela continua sendo o maior patrimônio do clube. O que se viu em São Januário nos últimos jogos foi emocionante. Um apoio incondicional, uma festa que contagia e empurra o time. A relação entre arquibancada e campo precisa ser fortalecida. Mas para isso, os jogadores também precisam respeitar quem está ali apoiando. A conexão entre time e torcida é o que pode levar o Vasco a voos maiores nessa temporada. E com um grupo comprometido, uma comissão técnica alinhada e uma torcida apaixonada, tudo é possível. Agora é esperar os próximos capítulos. A definição do adversário na Sul-Americana está batendo a porta. Os bastidores seguem movimentados com renovações e decisões importantes. E dentro de campo, o time tem a chance de consolidar essa nova fase. O torcedor quer mais do que palavras. Quer entrega, quer compromisso. Quer ver o Vasco gigante de novo. E se depender do que está se desenhando, esse caminho está começando a ser trilhado. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho começa a ganhar força. Rafael Tolói, experiente zagueiro com passagem destacada pelo futebol europeu, estaria na mira do Vasco da Gama. Fontes próximas ao clube Cruz Maltino indicam que a diretoria estaria se movimentando para contar com o defensor, que recentemente encerrou seu ciclo na Atalanta, da Itália. Aos 33 anos, Tolói vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil e liderar a retaguarda vascaína, que nesta temporada busca reforçar o setor defensivo, um dos pontos mais criticados nas últimas campanhas. Embora nenhuma das partes tenha confirmado oficialmente as conversas, a possibilidade de Tolói vestir a camisa do Vasco gera expectativa entre os torcedores.
O atleta, que além de longa trajetória na Série A italiana, ainda possui uma Copa do Mundo no currículo pela seleção italiana, surge como uma liderança técnica e moral que poderia elevar o nível do elenco. Sua experiência internacional, aliada à capacidade de organizar o sistema defensivo, são atributos valorizados pela comissão técnica vascaína. Internamente, fala-se que o clube vê em Tolói não apenas um zagueiro de qualidade, mas também um potencial líder para um grupo que mescla juventude e jogadores mais rodados. A possível chegada do defensor poderia suprir uma lacuna deixada por recentes saídas e encorpar um elenco que terá desafios importantes na temporada, como a disputa de uma vaga em competições continentais e a consolidação na elite do futebol nacional. Nos corredores de São Januário, a movimentação é tratada com cautela, mas há quem aposte que a negociação pode avançar nos próximos dias. Tolói, por sua vez, mantém-se discreto quanto ao futuro, mas não esconde o desejo de, em algum momento, atuar novamente no país onde iniciou a carreira profissional, ainda no Goiás, antes de se transferir para o futebol paulista e depois deslanchar na Europa. Enquanto a torcida vascaína se divide entre a ansiedade e a esperança, o nome de Rafael Tolói segue ecoando entre os adeptos e especialistas como uma possível peça-chave para o sistema defensivo cruz-maltino. Resta aguardar os próximos capítulos desta novela, que, ao que tudo indica, está apenas começando. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.